Olá, boa tarde. Hoje é dia 5 de julho de 2018, quinta-feira, está começando o programa Fundos Imobiliários. Amanhã é dia de Jogo do Brasil, bem na hora do programa, então a gente antecipou e estamos ao vivo pelo Infomoney e pelo Facebook do Infomoney. Hoje para receber o gestor. É sempre bom bater um papo com o gestor, entender o fundo mesmo nos detalhes, só com quem toca, com quem pilota um fundo imobiliário. E hoje eu converso com o Marcelo Ranudi, que é gestor do XP Logística. O fundo recentemente lançado na Bolsa, fez a captação e agora está fazendo a alocação dos ativos. Não tem momento melhor para a gente entender a cabeça do gestor, para onde ele está pilotando o seu patrimônio, porque se você é cotista do fundo, é o seu patrimônio que está alocado lá. Então eu vou dar os destaques da semana, vou dar os fatos relevantes da semana e daqui a pouco a gente bate um papo com o Marcelo. Fatos relevantes aí, já na sua tela. Dia 29 de junho, o RB Capital Renda 1, o FIP11B de Balcão, que é administrado pela Oliveira Trust, anunciou a renovação da alocação com Magazine Luiza. Importante esse fato aí, hein? Até dezembro desse ano, só até o final do ano. O valor ficou inalterado e teve uma mudança na fiadora. Você deve ter acompanhado, eu falei aqui no Fato Relevante, o Magazine Luiza tinha entrado na justiça com uma ação renovatória. E agora, então, houve um acordo entre eles para, pelo menos até o final do ano, manter o valor do contrato. Como tem uma ação na justiça rolando, o administrador agora vai pedir o fim da ação, porque, afinal de contas, eles fizeram já um acordo. Esse imóvel representa 18,14% da receita imobiliária do fundo e o fundo vai pleitear, então, a improcedência daquela ação que eu falei para vocês. Dia 29/6 também, o fundo Kinea, Iven Permuta Kinea, o KNIP11, que é administrado pelo Kinea, anunciou que investiu já 11.596.000, e esses quebradinhos que estão nessa tela, e vai investir mais 9.570.000 em imóveis residenciais que vão ser construídos, desenvolvidos aqui na Vila Madalena, em São Paulo. Dia 2/7, o fundo XPlog, XPLG11, XP Logística, né, que é administrado pela Vortex. Já ouviu falar desse fundo, Marcelo? Opa, esse é o melhor que tem no mercado. Anunciou aqui, ó, compra do imóvel em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, um galpão de logística, obviamente, com um contrato atípico por 236 meses, com a Via Varejo. O valor da compra foi de R$ 120.408.786,45, lá na vírgula, hein? E o valor do aluguel é de R$ 835.810,86. Então, essa operação traz para o fundo um rendimento bruto por cota de 0,2283. Bruto por quê? Porque ainda não está aqui computado todos os custos que vão ter dentro do fundo. Não é o lucro líquido, mas bruto seria isso. Daqui a pouco o Marcelo confirma se eu estou falando a coisa certa aqui. Mais um fato relevante do XP Logística, ó. Compra de outro imóvel em Americana, agora um galpão de distribuição do Dia Brasil, né? Contrato típico, não atípico como o primeiro. Esse é contrato típico, hein? Até dia 31/3 de 2030. O galpão foi comprado por R$ 67.172.522,59 e o valor do aluguel é de R$ 475.035,05. Esse rendimento bruto, então, essa operação vai gerar um rendimento bruto por cota de 0,1298. Agora, dois fatos relevantes que eu aglutinei em um aqui, ó. No dia 4/7, a Red Investments anunciou dois dos seus fundos de fundos, o Red Top FOF e o Red Top FOF 2, a redução de taxa de administração. No caso do Red Top FOF, a taxa sai de 1% para 0,90% sobre o patrimônio líquido efetivamente alocado em cotas de fundos imobiliários. E no caso do Red Top FOF 2, a taxa sai de 1% para 0,65% sobre o PL. Certo? Hora de falar do curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso que eu gravei em parceria aqui com a Infomoney Educação, para você que quer investir melhor, com consciência, entender o que está fazendo. O que é essa diferença de contrato típico e atípico que eu falei agora há pouco? Faça o curso, aprenda sobre o mercado de fundos imobiliários, o mercado imobiliário e invista conscientemente. Esse curso é totalmente online, você assiste na plataforma que você quiser, ele tem 9 horas mais ou menos de duração e você tem 12 meses de acesso.
Então pode assistir do jeito que quiser, inclusive assistir novamente as aulas. Para você que está começando ou que está querendo trazer os seus amigos, familiares para o mercado de fundos imobiliários, o e-book Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários, esse material é gratuito. Eu escrevi aqui em parceria com a Infomoney. Está na sua tela aí o site onde você encontra o e-book. É só entrar nesse site, deixar o seu e-mail, um cadastro e ele vai ser enviado para você. E também apareça lá na minha página do Facebook para bater um papo comigo. É o facebook.com/ArturVMoraes, página do professor Arthur Vieira de Moraes. Você encontra também lá o link para o curso, o link para o e-book. E eu quero saber a sua opinião sobre o XPlog, principalmente sobre a conversa que a gente vai ter agora com o Marcelo Hanoud. Hora de bater um papo com o gestor. A palavra do gestor é sempre importante. Marcelo, muito obrigado mais uma vez por ter nos atendido assim de bate-pronto, né? De bate-pronto. Mas o momento é oportuno, né? Porque o fundo está aí rodando, já começando a fazer as alocações. Foi um sucesso a distribuição, né? Realmente foi. Nós pegamos a semana mais difícil, que eu diria, dos últimos 10 anos, né? Pegamos a greve dos caminhoneiros, pegamos falta de combustível, pegamos falta de alimentos, pegamos o Copom sem saber para onde apontava, e quando ele não sabe para onde aponta ou quer manter a coisa do mesmo jeito, a leitura do mercado é que a curva de juros ia subir. Pegamos, enfim, uma semana bastante complicada com o dólar também, mas apesar de todos esses fatores que são bastante perturbadores na hora da captação, eu diria que nós tivemos uma captação extremamente bem sucedida. Os volumes de captação antes da greve, ou 24 horas antes da greve ser deflagrada, já tinha batido recordes absolutos, estávamos chegando próximo de 700 milhões, mas infelizmente no momento da greve daquela semana nós tivemos uma redução e acabamos fechando o fundo com aproximadamente 370 milhões. Mas eu acho que o fundo imobiliário demonstrou força, demonstrou que o mercado começa a entender esse veículo, começa a entender o quanto ele é importante na formação patrimonial, na formação de lastro, né, daquele investidor que quer ter o imóvel, mas sem ter as dores de cabeça, né? Quer ter filho sem ter as dores do parto, né? Filho sendo tio, é isso? Exatamente. Mas foi muito importante por isso, porque a gente realmente conseguiu sentir que o mercado começa a amadurecer, o mercado começa a superar, inclusive, traumas passados. A gente tem que reconhecer aqui, é muito importante falar sobre isso também, né? Fundos imobiliários que no passado não tiveram a sua função, vamos dizer assim, exercida da forma plena ou da forma como deveria ter sido. E agora a gente começa a recuperar a credibilidade, começa a ter a oportunidade de divulgar e implementar esse veículo que é, no mundo, a forma mais importante, a forma mais relevante de investimento imobiliário. A gente não sabe aqui no Brasil, nós somos chamados no Brasil de alternativos, né? Sim. E no resto do mundo, na verdade, o fundo imobiliário é praticamente o grande lastro dos fundos de pensão, o grande lastro de qualquer empresa ou de qualquer instituição ou de qualquer fundo de pensão, principalmente, que queira dar substância e lastro e renda recorrente, renda com transparência. Com transparência, exatamente. Com demonstrações financeiras auditadas. Exatamente. Né? E nesse ponto, nos próximos 12 anos, pelo menos, as fundações vão ter que se adequar e acho que a gente caminha para isso. Antes da gente falar do XPlog, estava falando da tradição do mercado imobiliário, queria que você se apresentasse ao mercado e falasse da sua experiência no mercado imobiliário. Nós estamos há 35 anos no mercado imobiliário, tivemos oportunidade de atuar praticamente em todos os segmentos do mercado. Como incorporador, como principalmente na área do mercado residencial, fizemos muita coisa. Atuamos muito fortemente como players de fundos de investimento, como o sócio-atleta do fundo do sócio capitalista, que é o fundo de investimento. Enfim, fizemos uma trajetória no mercado imobiliário bastante longa. E o mercado logístico, ou seja, o produto logístico para a gente, principalmente na família, se tornou a nossa vedete, se tornou aquela classe de ativo que nós escolhemos para fazer o lastro patrimonial. Ou seja, hoje eu estou vendendo exatamente aquilo que nós fizemos e continuamos fazendo para a nossa estratégia, vamos dizer, familiar, a nossa estratégia pessoal de
de consolidação de renda e de consolidação de patrimônio. Na época, diretamente alocado em imóveis. Sempre, sempre. Exatamente. Hoje você investe em fundo imobiliário também? Sem dúvida. A gente olha para o fundo imobiliário como sendo a melhor alternativa. Porque, como a gente estava falando no começo, nós não temos, no fundo, todas as inconveniências de se administrar um único imóvel, né? A gente, quando teve no Roadshow, falou muito isso. Eu acho que isso é muito importante. Talvez a coisa mais importante que a gente tenha que passar hoje a respeito dos fundos imobiliários é o papel dele. Né? O fundo imobiliário, ele tira do investimento imobiliário aquela situação binária. Alugado, desalugado. Né? Inquilino dentro do imóvel, inquilino fora do imóvel. Inquilino fora do imóvel significa IPTU, condomínio, custos de reforma e etc. Além da questão tributária. Sim. Né? O fundo imobiliário, ele te mitiga muito desses problemas em função de que você tem um pool de ativos ali dentro. Você tem vários ativos que estão alugados, às vezes com contratos típicos, às vezes com contratos atípicos. Olhem no curso do professor que isso está super bem explicado, isso é muito importante entender. Vamos explicar, né? Vou pedir para depois você explicar. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas o resumo dessa história é que no fundo imobiliário você tem todas as vantagens de ter um patrimônio sólido, de ter tijolo com rendimento, sem as desvantagens da administração individual de pequenos ou médios ativos imobiliários. Né? É o que eu estou dizendo, em vez de comprar uma salinha comercial, compra cotas de um fundo imobiliário. 3 galpões de logística dentro do XP-Log, do XP-Log, por exemplo. 3 por enquanto, provavelmente. 3 por enquanto, não. O nosso plano é bastante ambicioso. Bom, o mercado de logística mudou muito, então. Você está há 35 anos no mercado, diretamente na logística, não sei, uns 20 pelo menos? Uns 15. Diria que pelo menos uns 15. Talvez 20, na verdade, eu esqueço um pouco do passado. Mas mudou muito o perfil do galpão? Mudou totalmente, né? Quer dizer, nós estamos falando de um mercado de logística que começou a se profissionalizar no Brasil faz 12, 15 anos no máximo. Né? Nós tivemos no Brasil uma evolução incrível com relação a isso, mas muito recente. Eu diria que num período curto de tempo, se falando de mercado, 15 anos não é nada, nós começamos, o Brasil tinha aí uma condição de infraestrutura de galpões logísticos muito precária. Ainda era o armazém. Né? A gente falava de galpão e de armazém. O galpão já era uma terminologia sofisticada para aquilo. Né? E fundamentalmente o que existia eram galpões ou armazéns que estavam servindo o varejo, ou servindo fábricas, ou servindo alguns grupos de distribuição, mas não ia muito além disso. Né? Tinha os famosos stand-alones, que eram os galpões isolados, enfim. E aí, de repente, começa a vir para o Brasil aquilo que já era praticado fora do Brasil há muitos anos, que são os condomínios logísticos, os condomínios organizados, assim como nós temos os condomínios residenciais, onde se divide as despesas e tem toda a relação de benefícios dividida por todas. A mesma coisa aconteceu com os condomínios logísticos. Aí você começa a ter uma organização desse segmento, começa a ter a presença dos players internacionais, aí chegam os grandes players internacionais, também vindos para o Brasil junto com aqueles que para os quais eles já trabalhavam fora do Brasil. Né? E aí esse mercado passa a se organizar e significa uma nova corrente, um novo segmento do mercado super importante para onde uma boa parte do capital institucional acabou se direcionando. Você falou da relevância do veículo fundo imobiliário fora do Brasil. O maior player do mundo que é a Prologis é um fundo imobiliário. Fundo imobiliário. Aí você tem GLP e outros mais, que são os grandes players, que são fundos imobiliários, exatamente como você está falando. Né? Falando dos ativos que o fundo já alocou. Então, o primeiro, eu dei o fato relevante. O primeiro foi aqui. Panasonic, aqui perto de São Paulo, na região de Extrema Itapeva, né, que é uma região com incentivo de impostos, tanto municipais quanto estaduais. É uma região que cresceu absurdamente, né? Está a 100 quilômetros de São Paulo, mas com todos os benefícios de estar, vamos dizer assim, numa região incentivada, né? Sem os tributos que são praticados aqui no estado. E é um galpão muito bom, um galpão novo, com um cliente excepcional que é Panasonic, que é um BTS. Então temos a tranquilidade e a estabilidade da renda com um cliente AAA numa localização de
incrível crescimento e de um desenvolvimento importantíssimo na área logística e de distribuição. Então, é um BTS, é um contrato atípico. É um contrato atípico, a gente pode falar um pouquinho do que é o contrato atípico, pode. mas em linhas gerais, o contrato atípico é aquele contrato que o inquilino tem que cumpri-lo integralmente, ou seja, ele não pode sair no meio do contrato, ele tem que performar, ou seja, ele pelo menos tem que pagar o contrato inteiro. Se ele quiser sair, paciência. Mas a multa é todos os aluguéis que faltam. São todos os aluguéis restantes daquele contrato. E não tem a ação revisional, que é um detalhe importante. Não tem a ação revisional, nem para baixo nem para cima. É bom que a gente fale isso, porque às vezes isso gera alguma dúvida, né? Não tem ação revisional, porque agora a gente está vivendo um momento onde as revisionais foram para baixo. Isso, mas também não tem para cima. Então, é um tipo de locação que é muito apropriada para renda estável, para renda programada, para renda consolidada. E a revisional, ela vai fazer com que a renda mude para cima ou para baixo, mas ela não implica no final do contrato. No final do contrato. Então, já que a gente entrou no assunto, vou pedir para você falar do imóvel do dia. Do dia. Então, tem um contrato típico, mas longo. Até 2030. Esse é um caso interessantíssimo. Até te agradeço a oportunidade de explicar. O contrato com o Supermercado Dia vai até 2030. É um centro de distribuição do Supermercado Dia, onde eles têm lá uma importância relevante deste local na distribuição da região onde ele está inserido. Então a gente olhou muito para esse ativo porque ele tem as características, ele tem um contrato típico, mas ele tem uma atipicidade dentro da própria situação, da conjuntura em que ele está inserido, porque o Dia tem altíssimo interesse em permanecer nesse contrato, né? Até foi interessante que quando nós fizemos a aquisição, fomos ao supermercado, fomos à sede deles aqui em São Paulo, junto com o ex-proprietário, e eles queriam ter certeza de que nós não íamos querer tirá-los de lá por alguma outra razão. Além da importância estratégica no raio de distribuição, eles também têm um investimento muito grande em equipamentos de refrigeração. Não é frigorificação, mas de refrigeração. E isso é um detalhe importante para galpão também. Importantíssimo, importantíssimo. Isso mostra o quão estratégico é desse raio de distribuição que esse centro de distribuição está, do raio de outros, dos pontos de venda. Né? Mas eu vou aproveitar para explorar essa diferença. Claro. Você disse que é de refrigeração. Né? Se eventualmente o dia sair de lá, o galpão ele é facilmente adaptável para qualquer outro inquilino. Ele é um galpão... Desmonta o equipamento de refrigeração e vai embora. Diferente se fosse para coisas de fato congeladas. Congeladas, exatamente. Então essa é uma outra vantagem desse contrato. Ele é um galpão que serviria para qualquer outra atividade. Se o inquilino sair, ele é obrigado a retirar tudo aquilo que me atrapalha, mas tem um detalhe importantíssimo. As instalações, ou seja, cabine primária, cabeamento, etc., que são caríssimos, que eles fizeram isso, a gente fica. Certo. Então, eventualmente, até a gente teria, além da multiplicidade de usos desse galpão, nós ainda temos uma sobra de equipamentos e de instalações muito importante que ajuda muitas vezes a trazer um inquilino com uma sofisticação maior de armazenagem. Muito bom. E o fato, então, desse contrato ser típico significa que a cada 3 anos as partes vão sentar e conversar e fazer algum reajuste no valor do aluguel. A cada 3 anos a gente passa pelo processo de renovatória, que não necessariamente precisa ser judicial, ela pode ser de comum acordo, amigável, e na maioria das vezes porque é bobagem recorrer a uma questão judicial se houver, obviamente, o entendimento de ambos. Aí é uma negociação, é muito mais uma negociação do que uma disputa judicial. Não deveria ir para a justiça, é uma negociação entre parceiros econômicos. Exatamente. Ele é seu cliente, você é cliente dele. Ele tem interesse em ficar no lugar e eu tenho interesse que ele fique. Perfeitamente. Né? Basicamente é isso. E o imóvel Cachoeirinha? E tivemos também agora a aquisição do imóvel de Cachoeirinha, que é um galpão alugado para o Via Varejo, é um ativo espetacular, a gente fala aqui, todo mundo olha para mim e fala, você é meio louco, porque como é que você olha que tem um ativo lindo, um galpão, como é que isso não tem... É verdade, os ativos logísticos são os menos sexys de todos os ativos imobiliários, mas para quem
visualiza aquilo com a importância que ele tem, com a relevância que ele tem em todo o processo, acaba achando lindo. Quer dizer, para a mãe o filho é sempre bonito, né? Mas é um ativo espetacular, muito bem localizado, numa região super desenvolvida, na beira da rodovia. É uma região, vamos dizer assim, de condomínios logísticos que já está bem ocupada, ou seja, não existe muita possibilidade de se replicar um ativo como esse novamente naquela região, que é uma região super estratégica para distribuição para o sul do Brasil. Então, por enquanto, tem alocação em 3 ativos. Por enquanto, estamos alocados nos 3 ativos. Tem mais 80 milhões em caixa, é isso? Temos aproximadamente 80 milhões em caixa, mas como eu disse no Roadshow, nós temos um pipeline em análise desde antes do Roadshow bastante parrudo. A gente tem mais ou menos 1,2 bi de imóveis, de ativos sob análise, e agora vamos começar a fazer as novas aquisições que estão fora desses 3 primeiros, né? Temos também ativos remanescentes do mesmo proprietário que nos vendeu, dos quais nós temos a opção de compra, e estão agora analisando a maturidade documental, a maturidade de due diligence para prosseguir nas aquisições. Então, provavelmente, em breve já tem anúncio de novas aquisições. Se Deus quiser, a gente vai ter coisa importante para anunciar em breve. E esse pipeline todo significa que a gente pode imaginar crescimento do fundo, no momento oportuno, novas ofertas. Sem dúvida. Assim que o mercado permitir também, a gente tem que respeitar a sua majestade o mercado. Claro. A gente entende plenamente que o momento é um momento difícil. Nós estamos vivendo uma turbulência econômica, uma turbulência política, é uma turbulência esportiva, com a Copa pela nossa frente. Então, todos os ingredientes que causam realmente as ofertas um pouco mais difíceis estão presentes. Mas, por outro lado, a gente vê com muito otimismo o quanto o mercado logístico tem para crescer, dado que a ocupação dos ativos AAA nos últimos meses tem sido, ou seja, a diminuição da vacância tem sido absolutamente galopante, mesmo nessa situação. Quero deixar bem claro que são os ativos AAA. Tá? Até porque você falou 30 anos aí, quantas Copas, quantas eleições, quantas turbulências você já passou e passou bem alocado nos ativos imobiliários. Nós tivemos um empreendimento que pegou 8 planos econômicos. Aí. Então, a gente nunca pode dizer que já viu de tudo, porque não, quando a gente fala que já viu de tudo, a gente paga a língua, né? Mas eu acho que a gente já conseguiu passar por boas coisas e a gente vê que o que tem por fazer no Brasil ainda nem começou a ser feito. É inacreditável. Se a gente pensar no mercado logístico do México, se a gente pensar no mercado logístico americano, não precisa americano, de Chicago, Sim. de Miami, de Los Angeles, a gente vê que a gente ainda é uma fração disso que já existe implantado nesses outros mercados e até mesmo na América do Sul. Existem alguns exemplos de países da América do Sul que são infinitamente menores do que o Brasil, com uma economia muito menos expressiva, que tem proporcionalmente um desenvolvimento logístico muito maior. Então tem tudo por se fazer num país do tamanho do Brasil, com dimensões continentais e que naturalmente, com o crescimento que a gente espera que aconteça e que não tem como não acontecer, não tem como, né? A distribuição é tudo. Eu digo que o galpão logístico é o pulmão, né? Sim. Ele é tudo que vai ser produzido e tudo que já foi produzido tem que estar dentro de um galpão logístico. Eu gosto de dar esse exemplo. Imagina você um quilo de sal. Não dá para ter o preço muito diferente no supermercado A e no supermercado B. O preço do quilo de sal é o mesmo. A diferença do supermercado A e o B ter lucro ou prejuízo é quanto custa para o quilo de sal sair do galpão e chegar na prateleira. Exatamente. Então o ativo logístico ele é absolutamente necessário. Essencial para a economia, ele não tem. É que a gente não vê, né? A gente vai no shopping, pô, shopping é lindo, maravilhoso, Sim. É gostoso ir no shopping, mas eu quero ver quem é que já foi ir num galpão logístico, ver como ele é bonito e maravilhoso, né? Diz uma coisa, desse pipeline todo, até agora você falou dos ativos, dos 3 ativos do fundo, eles são todos para centros de distribuição. Tem interesse ou possibilidade de adquirir operações que sejam de fábrica, de produção? Industrial? Não. Nós queremos ter, assim, eu acho que a gente tem uma função muito importante nesse momento. A gente quer resgatar essa figura do fundo de investimento, imobiliário de forma absolutamente clara, cristalina e muito
consolidada. Então, o que é logístico é logístico. Perfeito. Nós vamos fazer o estado da arte em termos de fundo imobiliário logístico. Nós só vamos ter logística de primeira linha, em galpões absolutamente inquestionáveis, como ativos, como qualidade construtiva, como inquilinos, como localização. Ou seja, a gente precisa ter uma segmentação clara, a gente precisa ter políticas muito bem definidas de investimento, porque nós temos que resgatar e dar para o cotista a tranquilidade de que aquilo que ele imagina estar comprando, como se ele estivesse comprando ele fisicamente do vendedor, é o que nós vamos estar fazendo. Perfeito. Então, nós queremos ter um fundo logístico de galpões absolutamente fiel ao seu tema. Perfeito. Você falou, esse mercado já se profissionalizou muito no Brasil. E a chegada do fundo imobiliário como player de investimento Claro. é um complemento dessa profissionalização. Eu acho que é o elo fundamental. Eu diria que o fundo imobiliário está para o mercado imobiliário, assim como o galpão logístico está para toda a economia. Ele é o elo. Não existe, se nós não vamos ter um mercado imobiliário de qualquer classe de ativo, para dizer a verdade, mas fundamentalmente do logístico, se ele não for absolutamente caracterizado como tal. Sim. Né? Quer dizer, e o fundo imobiliário é o grande veículo de investimento. Você não sai comprando um galpão. Né? O investidor comum, como eu, como você, que quer ter ativos imobiliários, ele não vai buscar um galpão para comprar, mas ele pode ter uma cota do fundo imobiliário de galpões. Com vários galpões lá dentro. Sempre com vários galpões. Fundo monoativo, estamos fora, não vamos cometer erros do passado. Então, essas coisas são importantes da gente ressaltar. falar. Tamanho de fundo é relevante? Hoje você tem um fundo de 300 milhões. Ainda você gostaria de ter um fundo de 1 bi? No mínimo. E daria para fazer gestão tranquilamente? Tranquilamente, até porque tu me chama de preguiçoso, porque o logístico é o que menos trabalho dá, né? Mas, sem dúvida nenhuma, equipe para isso a gente tem, conhecimento para isso a gente tem, mercado eu acho que tem ainda mais do que tudo isso. Então, facilmente a gente quer chegar num fundo de 1 bi, se Deus quiser, e muito rápido. E, obviamente, com um pingo de estabilidade, isso vai acontecer naturalmente. Sim. Então, tamanho, crescimento, diversificação também entre inquilinos. Inquilinos e também regiões do Brasil. Né? Isso é verdade. Assim, saindo do eixo Rio-São Paulo, tem bons investimentos? Eu ontem vim de Recife, onde eu estive visitando um centro logístico inacreditavelmente bem feito, bem construído, bem gerido. Né? Nós temos nos deparado com surpresas incríveis regionais nesse país. Né? Na verdade, a gente tem aqui vários países e cada player regional tem a sua característica, domina, conhece o seu mercado, sabe como abordar o mercado. É impressionante. Os valores de locação em Recife, nos AAAs, por exemplo, oscilaram menos do que em São Paulo. Que interessante. Por quê? Porque tem players consolidados que abordaram o mercado de forma absolutamente competente e tem este mercado na mão. É como chegar num mercado novo, já falando, não vou cometer os mesmos erros que cometeram no... Eu queria aproveitar o gancho e dizer rapidamente que a nossa intenção não é aqui sair comprando também a totalidade dos centros logísticos que existem em outros lugares. Muito pelo contrário. Fora de São Paulo, e também mesmo em São Paulo, nós temos total interesse em participar com percentuais desses ativos. Certo. Eu não quero chegar em Recife, ou em Curitiba, ou em Porto Alegre, seja lá onde for, onde você tem players absolutamente consolidados, com um conhecimento de mercado que eu vou demorar 10, 20 anos para adquirir, e tomar o ativo inteiro. Eu prefiro muito mais ter participações nesse ativo, cogerir, ser sócio ter uma gestão ativa, porém reconhecendo essa autonomia, vamos dizer assim, que esse player local tem e participar com ele, ser um parceiro de desenvolvimento dele, dar liquidez parcial para esse ativo para ele poder crescer ainda mais e se consolidar nessa posição. Então a gente pode esperar participações de 30%, 40% em galpões no futuro. Sem dúvida. Estamos trabalhando fortemente nisso. O que também diz que possibilita uma diversificação muito maior do seu portfólio. Sem dúvida, Essa é a ideia. E nós não temos conhecimento de alguém que esteja fazendo esse tipo de
de posicionamento, esse tipo de política no mercado. Para terminar, eu vou fazer aquela pergunta que eu sei a resposta. Teve uma oscilação muito grande de cotas do XP Logística na Bolsa. Por que as pessoas especularam? Por que fliparam? Ou por que, assim, o que o gestor sente quando vê isso acontecer? Arthur, eu acho que essa é a principal pergunta, é uma das coisas mais importantes que a gente tem que abordar. Todos os fundos sofreram muito, né? Todos os fundos sofreram agora recentemente em função dessa instabilidade que a gente viu. Mas o que é importantíssimo explicar é o que aconteceu, por exemplo, vou falar do meu fundo, no logístico, né? No XPlog. Você teve ali um fundo, imagine você que nós temos um fundo de 370 milhões, com os ativos todos lá nominados direitinho, conforme fizemos no Roadshow, e no dia da abertura, sua cota cai 8%, 7%. Que sentido prático existe nisso? Assim como se tivesse subido 8%, não tinha Também, uma razão para acontecer. perfeito, acho que essa colocação é fundamental. Gente, a cota não significa que houve uma alteração no valor do ativo. Perfeito. Até porque o movimento de venda que houve naquele momento é um movimento que representa menos do que 0,01% do valor do fundo. E como só houve aquele movimento, a referência passa a ser aquele movimento que não é representativo em nenhuma das hipóteses. Ele não é representativo no valor do ativo, porque o ativo é exatamente aquele, está pagando exatamente aquele aluguel. Tijolo não tem pé, não sai andando, não vai sair de lá, né? Imóvel chama-se imóvel porque é imóvel, né? Então não tem nenhuma razão para haver uma oscilação. E é o que eu estava dizendo, né? Quer dizer, felizmente e infelizmente, quando você tem a possibilidade de olhar numa telinha e ver uma pequena oscilação, acaba se atribuindo aquela oscilação como sendo o valor do ativo. Sim. E não há nenhuma correlação, nenhuma. Aquilo, na verdade, é um movimento praticado por uma grande minoria na venda de uma conveniência própria de cotas do fundo. Perfeito. O cara teve que gastar algum dinheiro com alguma razão ou ficou panicado porque acabou a gasolina, acabou o alimento. Eu prefiro ter meus 10 mil que eu investi ontem, eu prefiro ter 9 no bolso do que ter 10 mil que eu não tenho no bolso. Então, basicamente é isso, né? E é importante, isso que você está falando é a coisa mais importante dos fundos imobiliários. Né? Olhar para o patrimônio. Né? Olhar para o patrimônio, para a solidez do patrimônio. E ele não deixou de pagar o aluguel. Ele vai, ao contrário, vai continuar pagando o aluguel exatamente conforme planejado. Quer dizer, isso é muito importante a gente ressaltar. Muito provavelmente foi um movimento do que se chama de flipadores no mercado. As pessoas fazem reserva achando que vai subir 8%, 10% no primeiro dia e que vão vender comigo. Mas, Arthur, foi não tem o menor fundamento para isso. Mas foi num momento tão instável do nosso país, da nossa conjuntura... Que é um galpão sem caminhão, né? Que, desculpa, não dá nem para culpar quem fez isso, não dá nem para criticar esse pessoal que fez esse movimento, que é ínfimo, não chegou a 100 mil reais. E que agora, pelo que eu vejo, as cotações já estão já vão subir Eu faço uma brincadeira, se você não liga todo dia de manhã quando você acorda para a imobiliária para saber quanto vale o teu apartamento. Ou se o teu vizinho do quinto andar brigou com a mulher, precisa vender o apartamento porque eles precisam dividir a grana e vai vender 30% mais barato, o teu apartamento não passou a valer 30% a menos. Outra coisa, se tiver dinheiro, vai lá e compra o apartamento dele. Quem tiver dinheiro, compre as cotas, porque o yield é aquele, o imóvel é aquele. Isso aí. Né? Essa coisa que gera um desconforto, que é a oscilação das cotas, é na verdade segurança e transparência da precificação do ativo via fundo imobiliário. Exatamente. É isso aí. Marcelo Ranucci, muitíssimo obrigado. Parabéns, sucesso para você. Espero que você volte aqui mais vezes para falar das outras aquisições, das outras ofertas e que logo a gente veja esse fundo com R$1 bilhão. Muito obrigado, Arthur. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente está à disposição sempre, a gente é apaixonado pelo tema, gosta de falar pelo tema, acho que deve ter dado para perceber. Né? Muito obrigado. Valeu, obrigado. Para você, um grande abraço. Até sexta que vem, hoje excepcionalmente na quinta. A gente se fala na semana que vem. Grande abraço.